Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui com essa canção maravilhosa. Aleluia. Oh, aleluia. Todos hão de ver quão grande. Oh, aleluia. Em majestade e luz. Amém. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande. Oh, meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Oh, aleluia. Declara isso aí agora, quão grande. Cantarei quão grande é o meu Deus. Oh, Senhor, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Ó, Poliana, a Rodrigues Nádia, canta essa canção aí, viu? Diga que você vai cantar. Quão grande é o meu Deus. Esse diagnóstico de hoje não é maior do que esse Deus, não, Poli. Não é. Você pode crer nisso, querida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glórias! Quão grande é o meu Deus! É isso que nós temos que cantar. Oh, aleluia, Senhor, nós vamos cantar. Quão grande Tu és. Independente, Senhor, de diagnósticos. Independente, Senhor, de coisas impossíveis para nós. Independente de circunstâncias. Ah, Senhor, esse vai ser o nosso lema. Nós vamos olhar para as coisas impossíveis, para as situações impossíveis. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eita glória, aleluia. Glória a Deus. Declara aí sobre essa situação que você está vivendo agora. Declara aí agora, olhe para essa situação que você está vivendo. E declara, o meu Deus é grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Eita glória. Amados, essa canção me inspira demais. Essa canção mexe muito comigo. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui na nossa primeira série aí da live, né? Não tem a opção de desistir, né? E ontem nós começamos a falar sobre os milagres, contei a minha história para quem não estava aqui, falei dos meus filhos. Olha aí que coisa linda! Oi! Oi, filhinha! Glória a Deus! Glória a E Deus! aí, mamãe? E aí, minha filha querida?
Deixa eu aumentar aqui, porque tá cortando minha careca e não pode. Agora melhorou. Oi, gente, boa noite, a paz. Amém, amém. Bom, gente, ontem eu prometi que hoje nós iríamos contar, que eu contei o testemunho de 3 filhos que enfrentaram a morte, da Kézia, da Thalita e da Kézia, do Isaac e da Sarinha, né? E ontem foi lindo como Deus fez, porque quando eu tive o diagnóstico de câncer, uma das coisas que Deus me fez foi para que eu trouxesse à minha memória aquilo que me desse esperança. E ele então trouxe na minha memória todos esses milagres que aconteceram com os meus filhos, né? E eu tô aqui agora com a Thalita, eu convidei ela, né, para ela conversar aqui um pouquinho comigo, né, para a gente estar junto conversando nesse tempo aqui, para poder você contar, Thalita, o que foi que aconteceu e como que o que aconteceu com você não lhe causou um trauma, o qual poderia ter te dado a opção de desistir, de se transformar numa mulher traumatizada, uma mulher com as emoções difíceis, né? Então, e glória a Deus por isso, né? E filha, seja bem-vinda nessa live com a mamãe, viu? Não, Amém, obrigada. eu não vou dizer assim, minha amada, que Deus te abençoe, né? Mas você é bem-vinda, você é livre para estar aqui nessa live agora. A gente tem orado, pedindo ao Senhor para que essas lives sejam realmente um divisor de águas na vida de muitas pessoas, senão não teria sentido essas lives, né? Mas glória a Deus. Filha, vamos lá, que Deus te abençoe, meu amor. Te amo muito, tô Amém. com saudade. Ela mora aqui em Teresina, mora Também. perto de mim, mas por conta da situação que estamos vivendo hoje, nós estamos sem nos ver e eu estou sem ver os meus netos, que isso é mais doloroso ainda, né? Mas eu sei que isso vai passar em nome de Jesus. Amém. Inclusive, eu vim para cá, para Teresina, para ficar perto, né, mãe? Exatamente. Para E cuidar de aí mim. acontece tudo isso, não pode nem ficar perto. Mas vai passar, minha filha. Tá Ó, eu passando. tô olhando a água aí, a minha produção não trouxe água para mim, ó. Ah, minha filha, essa produção aí E também. agora? Agora tem que Estão chamar. Chama a produção aí para levar água para tão você. tudo preso ali no quarto. Ah, meu Deus. É isso aí, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Na verdade, a história que a gente vai contar hoje, mamãe tem uma entonação assim que eu acho incrível para contar essa história. Talvez se eu contasse bem, é porque eu estaria imitando mamãe. Mas eu sempre mencionei, assim, para algumas pessoas para quem sabe essa história, para quando a gente conversa, que para mim, mesmo depois de todos esses anos, se a gente nunca tivesse tido a oportunidade de contar, de testemunhar para outras pessoas, como já foi testemunhado muitas vezes, eu lembro muito de papai e mamãe falarem várias vezes, em pequenas reuniões informais. Olha, o maridão olhou aqui que eu falei, ó, ainda trouxe no copo bonito da Oh, casa. que bênção. Glória a Deus. Obrigada, amor. E eu sempre mencionei assim, mãe, eu sempre falei para mamãe, mãe, mesmo que a gente não pudesse contar para ninguém, não pudesse testemunhar, para mim, tudo que aconteceu aquele dia já teria valido a pena. Lembra, mãe, de eu te falar isso? Lembro. Já teria valido a pena por quê? Por causa das pessoas que estavam lá naquele dia e presenciaram aquele milagre, né? Pronto. Então, né? Quer Exato. falar? Não, eu vou só dar uma introdução aí nessa história, porque eu acho que está todo mundo curioso. Deixa o povo curioso. Não, senão, minha filha, o povo vai embora aqui da live e não deixa nós duas sozinhas. Porque, olha, tá muito curioso, né? Mas olha só, gente. O que aconteceu com a Thalita foi do início do ano de 94, 1994. 1994. A Thalita estava mais ou menos com 5 anos de vida, e 5 anos e pouquinho que ela estava.
E, e a gente morava na cidade de Belo Horizonte. A gente morava num condomínio na Pampulha, em Belo Horizonte. E eu me lembro que naquela época era um dia que não teve aula para as crianças. E era um feriado de alguma coisa que não teve aula. O meu esposo saiu para trabalhar e tinha um casal de amigos nossos que eles precisavam buscar um carro numa cidade próxima de Belo Horizonte chamada Nova Lima. E naquela época eles me convidaram para ir com eles buscar este carro. E a Elaine, que era a irmã dessa amiga nossa, iria ficar com as crianças, tanto as minhas quanto com as desse casal. E o condomínio estava lotado de menino, porque não tinha aula, né? Você lembra, Thalita? Estava cheio de criança. E aí, Cheia, a área de lazer estava cheia. a área de lazer cheia de criança. Gente, sabe o que aconteceu? Eu saio com esse casal, deixo os meus filhos lá, e tinha uma outra irmã da igreja que veio ajudar também, mas eu sei que eles saíram para brincar na piscina. Quando chegou Aí lá... eu falo, deixa eu falar agora. Agora você fala. É. E a gente estava lá brincando, e eu me lembro muito bem da. Eu sempre fui quietinha, né? Assim, nunca fui uma criança de aprontar, né, mãe? Mãe, não vai desmentir aí. Diz que é, mãe, diz É que é. verdade, é verdade. E aí, a tia Elaine, eu lembro dela precisar fazer alguma coisa rápida, mas ela falou para eu ficar quietinha e eu realmente fiquei direitinho. Mas o que aconteceu? O meu brinquedo que eu tava na mão caiu na piscina. E eu fui com aquele juízo pequeno de criança pegar, né? Assim, me emboquei para pegar. Nessa que eu fui pegar, eu caí na piscina e eu já caí batendo a cabeça na quina da piscina, na borda. E ali eu devo ter desacordado, porque a minha próxima lembrança já é eu no meio da piscina, sem ter ao meu redor onde me segurar. E eu me afogando, me afogando, me afogando. E eu não sei se vocês, com certeza, já viram em filme, em vídeo, aquela imagem dentro da água, a pessoa se afogando, fica aquele tumulto, vendo perna, vendo quem tá ali na piscina, né? Aqueles vultos, assim, aquele desespero. E você fica tentando se segurar em alguém, tentando respirar e não consegue. E eu fiquei naquele sufoco ali por um tempo, por uns minutos. Eu lembro muito bem de tentar chamar a tia Elaine quando eu conseguia tirar o rosto da água. Eu fazia tia Elaine para tentar chamar. Só que nessa eu já estava afundando de novo, engolindo mais água. E assim, eu me lembro muito bem de todo o desespero desse afogamento, de todo esse processo, né? Processo. E então eu tentava chamar e não conseguia. E o que aconteceu foi que ninguém percebeu, estava muito cheio. Às vezes a gente pensa assim, poxa, tanta gente lá e ninguém viu a menina, né, se afogando, pedindo socorro, uma mãozinha batendo. Mas, Kézia, não fala que eu também tô quase chorando. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu e eu fiquei ali naquele sufoco, tentando respirar. Eu sei que como estava tão cheio, era mais difícil ainda, né? Muita gente andando para lá e para cá. E aí, quando me viram, eu já estava boiando. Eu estava, né, mãe, com os dentes travados, os olhos com a revirados, barriga, os olhos revirados, a barriga inchada. E boiando na piscina. Tanto que gritaram assim, tem uma menina morta na piscina. Vão lá, socorro, ficou aquele alvoroço todo. E a menina tá boiando, tem uma menina morta. E foi aquele desespero todo para poder tirar. Nisso eu já estava assim, há uns minutos sem oxigenação, né, no cérebro. E me tiraram da piscina, pediram para se afastar e me colocaram lá na beira. E aí, uma mulher que entendia de primeiros socorros, né, mãe? Não sei se ela era médica. Não, ela tinha uma academia e ela fazia treinamento, essas coisas. E olha, minha filha, eu louvo a Deus, porque eu não estava lá naquele dia. Se eu estivesse lá, eu teria colocado tudo a perder, né?
eu teria colocado tudo a perder se eu estivesse lá. Porque talvez eu ia tentar pular na piscina, eu ia tentar segurar você, eu ia te dar uma autoproteção que naquela hora não iria ser necessária. Porque, olha, por isso que a Bíblia fala, sabe? Esse texto, Thalita, quando eu me lembro da sua história, todas as vezes que eu leio esse salmo, quando diz assim, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, né? E então, essa moça estava lá, a tia Elaine, na hora estava lá, e a tia Elaine segurou vocês, as meninas, né? Tava a Késia e outras pessoas, outras crianças. E essa moça veio então e começou a fazer uma. Ela não fazia respiração boca a boca. Ela fez uma aspiração. Achei que engolir. Ela engolia. Ela foi tão forte o que ela fez que não dava tempo dela cuspir fora. E ela engolia. Quando ela engoliu muita água. Ela entrou numa exaustão e ela se jogou assim do lado e ela disse assim, gente, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Olha, essa criança aqui não tem mais jeito. Tudo que eu pude fazer de primeiros socorros eu fiz. E você não voltava. Aí nisso, as pessoas que estavam ali perto, né? A tia Elaine, mais algumas pessoas, correram com você, deitaram você numa mesa, acho que de ping-pong que tinha lá no condomínio. E deitaram você ali. Naquela hora, aconteceu 3 fatos importantes, né? A Sarinha tá dizendo aí, eu tava, né? Sarinha tava, ela era bem menorzinha, né? Eu acho que ela lembra, talvez não tanto quanto você e não tanto quanto a Késia. Mas eu me lembro de 3 fatos que aconteceram lá, que foram muito fortes. O primeiro foi quando a Késia, ela tinha mais ou menos 7 anos de idade. Ela olhou para o céu e fez uma oração tão simples, né? Tão simples. E ela disse assim, Papai do céu, não leva a Thalita agora não, né? E essa foi uma oração muito poderosa, né? Subiu ligeiro, né, mãe? Subiu rápido, né? Subiu rápido. A Sarinha tá dizendo, deixa a Thalita contar, né? Você consegue contar das outras 2 o que aconteceu? Ou você quer que eu fale? Não, mãe, tu conta melhor essa parte aí da oração, né? Pode falar. Aí tinha 2 pessoas lá, 2 mulheres, e uma delas, ela gritou e ela disse assim, Deus, eu não te conheço e nem te sirvo. Mas eu te peço em nome do Abraão e da Vânia que te conhece e te serve. Traz vida para essa criança. E naquela hora, uma outra que estava lá também, deu um clique assim nela e ela disse assim, vida. Ela precisa de vida. E ela foi lá e soprou no seu narizinho, minha filha. 3 vezes. E ela dizia assim, receba vida. Receba vida, receba vida. Aleluia. E nessa hora você tossiu, né? Foi quando você voltou, né? E ali já tinha um carro lá na rampa do condomínio só esperando para te levar para o hospital. E aí você lembra dessa parte do hospital? Eu me lembro que nesse carro eu estava ainda desacordada, foi quando eu acordei mesmo, né? Tinha voltado à vida, mas eu continuei desmaiada. Foi quando eu acordei vomitando muita água e com cloro. E aí a gente chegou no hospital e eu lembro do médico ficar assim, impressionado, porque ele falou que eu tinha ficado, não sei se era 5 minutos, foi, mãe? Foi. É porque o tempo que você se afogou e boiou dá em torno de 4 a 5 minutos. E ele disse Sim. que ficou impressionado porque você não tinha água no pulmão e nem faltou oxigênio no seu cérebro. Foi o milagre do Senhor, né? Meu Deus, sabe, é lindo demais, é lindo demais. Continue, filha. Verdade. E eu sei que ele falou para alguém que estava lá, ele falou assim que esse Deus de vocês, né, não foi? Ele disse assim, esse Deus de vocês existe mesmo.
Porque ele só um milagre para isso ter acontecido, né? Amém. Já o fato de eu ter voltado à vida e ainda não ter ficado com nenhuma sequela, né? Meu Deus. Então, assim, isso é tremendo. A Kézia falou aqui que ela era o quê? Da altura da mesa. Ela via sua Oh, meu barriga Deus. e na hora que ela Grande. orou, ela estava de mão dada com a Sarinha. A Sarinha era pequenininha e ela Oh, meu cuidando Deus. da Sarinha, né? E orando por você, né? Clamando ao Senhor pela sua vida. Aleluia. E quando você saiu do hospital, foi assim algo sobrenatural, porque o médico reconheceu realmente que tinha um milagre ali, sabe? Porque você não ficou com sequela, você não ficou com sequela nenhuma, nem no pulmão, nem no cérebro, né? Quando eu cheguei no condomínio, uma vizinha chegou para mim, eu guardei o carro no estacionamento, e ela olhou para mim e perguntou assim: você já fez todas as suas preces de hoje? E eu achei estranha a pergunta. Eu disse assim: uai, eu acho que sim. Ela disse assim: você já fez todos os pedidos para Deus hoje? Eu disse assim: eu acho que sim. Ela disse assim: não, você ainda não fez. Falei: como assim? O que você está falando? Ela disse assim: sobe lá para o seu apartamento e você vai ver. Menina, quando ela disse isso, eu saí ali do carro, corri pro elevador. Aí quando eu olho para a garagem, o carro do seu pai na garagem, eu já me preocupei. Meu Deus do céu, Abraão em casa essa hora, ela para ele estar no trabalho. E eu digo: meu Deus, o que aconteceu, Abraão em casa? E eu chamava o elevador, não vinha, aí eu me passei para a escada. Eu morava no primeiro andar e a Marli morava no terceiro andar. No terceiro. Aí eu entro no nosso apartamento, não tinha ninguém no apartamento. Eu digo: meu Deus, não tem ninguém aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí subimos para o apartamento da Marli. E quando eu cheguei lá, você estava sentada no colo do seu pai, né? Você estava com a cabecinha assim no peito dele. E eu já cheguei desesperada, né? Sem saber o que estava acontecendo. Eu não sabia de nada até então. E eu peguei você, te apertei. O que foi? O que foi? O que foi? E aí me contaram isso, né? Me contaram. E ali nós oramos. E eu me lembro que quando nós saímos do apartamento da Marli para ir para o nosso apartamento, que nós entramos no elevador, você vomitou tanto que eu não sabia de onde saía tanta água. Eu não sabia. Uma criança daquele tamanho, tão pequena, com 5 anos de idade, vomitando tanta água. E eu olhava e digo: meu Deus, de onde está saindo essa água? De onde está saindo essa água? Mas o Senhor, porque a médica tinha dito que você talvez iria passar uns 3 dias vomitando por conta do cloro. E nós oramos lá dentro do apartamento da Marli, pedindo ao Senhor para que você não ficasse com nenhuma sequela e que você não passasse 3 dias vomitando, porque você ia desidratar e isso não era bom. E aí o Senhor nos ouviu e Ele tirou tudo de uma vez, aquele cloro de dentro do seu corpo, né? Glória a Deus. Foi uma alegria. Filha, você se lembra, no outro dia de manhã, quando você acordou, o que você pediu para o seu pai? Vai para a piscina. Juízo, pô. Ela levantou cedo da manhã e foi lá no nosso quarto. E ela botou a mão assim no peito do Abraão, chamou papai, papai, né? E ele pegou no colo: oi, filha, me leva para a piscina? Abraão me olhou assim, eu digo: leva, amor, ela não tá com trauma. Mas assim, a gente foi todo mundo com medo, né? Porque tinha acabado de acontecer e você querendo entrar na piscina, querendo brincar na piscina, né? Então você não ficou com esse trauma assim da piscina. Claro que você não aprendeu a nadar, né? O gato escaldado tem medo da água fria, né, minha filha? Nossa, Deus. Não, Agora, gente. minha filha, você lembra o que aconteceu no outro dia à noite? Não, no mesmo dia à noite no condomínio? Aí o prédio todo sabia que eu gostava muito de brigadeiro, né? Sempre gostei, até hoje. E fizeram uma festa lá, como se fosse assim, a nova data do meu aniversário, né, mãe? Foi. Cheia de brigadeiros. Eu lembro muito dos brigadeiros, claro. Eu me acabei de comer brigadeiro.
Mas, assim, foi uma celebração naquele dia, né? Diante de todas as pessoas. E o que eu acho interessante é que muitos que presenciaram aquilo não conheciam o Senhor, né? Isso. Sabiam de vocês, sabiam que os meus pais eram cristãos, eram pastores, serviam ao Senhor, mas não conheciam, não tinham fé, não tinham um relacionamento com o Senhor. Mas por saber que vocês tinham, né, mãe? É como se tivessem assim, por favor, se eu puder me colocar aqui no lugar deles, né? Clamaram ali ao Senhor pelo milagre, né? Amém. E eu acho interessante isso porque quando isso acontece, a pessoa não tinha fé, não cria, né? Não conhecia. Mas quando isso acontece, é porque ali, no momento da dor, no momento do desespero, no momento da morte, né? Uhum. Você reconhece que existe um Deus que está além das suas forças, que está além daquilo que você está olhando, das aparências, né? Uhum. Que tem poder para fazer aquilo que você não pode, que todo mundo já tentou e que não pode mais fazer, né? Sim. E eu gostaria de falar aqui um pouco em relação a isso com uma passagem da Bíblia, né? Que fala da filha de Jairo. Uhum. O interessante é que o Jairo, ele era chefe, né? Ele era chefe de sacerdote. E o que ele fez? Ele foi correndo, ele soube de Jesus ali, passando, curando, fazendo milagres, ensinando. E ele teve 3 atitudes, assim, que eu acho essenciais na nossa vida como um cristão, que Amém. precisam ser atitudes de fé. Uhum. A primeira atitude de Jairo foi se aproximar. A Bíblia diz que ele se aproximou do Senhor. Amém. Né? Amém. Quando ele se aproximou, ele olhou para o Senhor e ele o adorou. Aleluia. Ele se prostrou. O que é aquilo ali? Ele estava reconhecendo Amém. o senhorio de Jesus. Ele estava reconhecendo a grandeza de Deus. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Cristo. Era o Messias enviado por Deus. Ele estava reconhecendo, assim como ele declarou, que é o terceiro ponto, que é a fé, né? Que ele clamou, então, depois de se aproximar e adorar, aí então ele clamou pela filha dele, né? Ele foi pedir pela filha dele. E ele já pediu crendo, porque já dizendo para Jesus que saberia que se Jesus fosse, ela voltaria à vida, ela seria salva, seria liberta, seria curada, né? E muitas vezes, pegando o que mamãe sempre fala agora sobre perdas, processos e propósito, né? Muitas vezes nós olhamos para as perdas e nos desesperamos. Isso. Né? Jairo podia ter se desesperado. Claro que ele estava, com certeza ele estava desesperado, aflito, foi lá apressado, com pressa, clamando para que Jesus fosse logo, né? Mas se desesperar não é a solução. A solução é crer, porque ali, naquele momento, Jesus falou para ele que não temas, crê somente. Sim, né? sim. Calma aí, não tenha medo, não se desespere, né? Creia somente. E é tanta certeza em Jesus de que ele poderia fazer tudo o que precisasse, qualquer que fosse a necessidade de Jairo, que ali pelo caminho, eu fico imaginando Jairo apressado, talvez querendo puxar Jesus pela roupa, né? Vambora, corre ligeiro, que minha filha está morrendo. Mas interessante é que no caminho, Jesus ainda mostrou para ele o poder saindo dele, porque uma mulher tinha o tocado, que era a mulher que estava com o fluxo de sangue, né?
E acho interessante que eram 12 anos ela com a hemorragia muito intensa, que é o mesmo tempo de vida da menininha, da filha de Jairo, né? Então, naquele momento, saiu o poder de Jesus, ele sabia que tinha saído o poder, ele sabia que tinha sido, ele não perguntou porque ele não sabia, ele perguntou porque ele queria que todos vissem, ele queria que ela se tornasse notável ali. Ele queria que ela expressasse diante de toda aquela multidão. Tem muita gente aqui, mas o que aconteceu? Podia só ter saído o poder e Jesus continuar a caminhada, Isso. né? É. Mas foi notório. Ele queria E diferenciar, né? Isso. E eu vejo muito o que aconteceu comigo assim, né? Poderia ninguém ter visto, só uma pessoa, só mesmo vocês. Vocês poderiam estar em casa, poderia ter acontecido tudo aquilo com vocês. Mas ele queria manifestar o poder dele diante de todas aquelas pessoas, para que elas pudessem crer. Amém. Para que elas pudessem ver Amém. os milagres, para que elas pudessem ver quem ele é, do que ele é capaz, né? E talvez você possa se perguntar, né? Mas, puxa, tem que ter muita fé. Eu estou passando por situações tão difíceis. Talvez não sejam 12 anos, como a mulher hemorrágica estava. Talvez a situação que você quer que tenha vida, que tenha cura, que seja salva, que seja liberta, não tenha 12 anos como a filha de Jairo tinha. Uhum. Talvez tenha menos tempo ou até mais. Mas o que você precisa saber é que a fé vem do Senhor. Lá em Lucas, aqui, ó, quem tiver com a Bíblia, Lucas capítulo 17, versículo 5, os discípulos pediram ao Senhor que aumentasse a fé deles. Uhum. Muitas vezes eu acho a minha fé pequena, né? Para várias situações, já me questionei ao Senhor, Senhor, será que a minha fé é tão pequena? Eu clamo pela cura da minha mãe, né? Há anos eu clamo pela cura da minha mãe e não acontece. E a cada ano que passa são diagnósticos diferentes, aumenta, espalha. Parece que você vai remando contra a maré, né? Uhum. Mas o interessante da fé é que você não precisa entender. Uhum. A fé, ela é dada pelo Senhor e você Amém. precisa crer. Então você pode pedir, Senhor, aumenta a minha fé, porque a palavra diz que se a nossa fé for pelo menos do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é algo assim, não sei se vocês já viram, bem pequenininho, Uhum. né? É capaz de mover montanhas. E para que isso aconteça, a gente precisa viver uma vida de fé. E uma vida de fé, mesmo sem entender, antes do entendimento daquilo que você está vivendo, das situações difíceis que você está passando, por que a sua cura física não chega, por que a sua cura emocional não chega, por que você não se sente liberto, sabe? Você pode estar passando por várias situações diferentes aqui, as pessoas que estão nos assistindo. Mas antes de entender o que você está passando, de entender aquilo que pode ser plano de Deus ou não, por que não acontece, você precisa obedecer. Aleluia. A obediência precede o entendimento. Eita, glória. A obediência à palavra precede o entendimento. Uau! A palavra de Deus, bem aqui minha Bíblia, essa, ó. A palavra de Deus, ela é viva. Ela Amém. não volta vazia, ela é eficaz. E a palavra do Senhor deve ser guardada no nosso coração. Aqui, ó, está toda a fonte de vida para nós. O Senhor nos traz espírito de sabedoria e revelação e discernimento Aleluia. de sua palavra. Basta a gente pedir. Você pode pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Senhor, me dá entendimento da tua palavra. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá discernimento. A letra mata, mas o Espírito do Senhor traz vida. Amém. E que hoje você possa receber o Espírito de Deus. Assim como Jairo, com certeza ele teve que se esvaziar, ele se esvaziou de quem ele era. Ele tinha uma posição importante, né?
Uhum. E talvez ele tinha até conceitos com os judeus que eram contra as obras do Senhor Jesus na época. Talvez ele estava ali também concordando com eles, mas uma situação pessoal, um problema que ele teve, a doença, a morte, a situação da filha dele, fez com que ele se esvaziasse daquilo que ele era, se esvaziasse daquilo que ele sabia e simplesmente reconhecesse o Senhor. Aleluia. Você pode hoje reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Como o único que é capaz de te salvar, de te curar, de te libertar. A vida de Jesus foi para isso. O sangue de Jesus foi derramado para você, por você. E se você acha que não tem fé, peça. Ore, peça ao Senhor, aumenta a minha fé. Amém. Eu quero crer. Amém. Senhor, se eu apenas te tocar, eu sei que eu serei curado. Aleluia. Se eu apenas crer. Muitas vezes. O microfone. Muitas vezes na Bíblia você vê, tem histórias de que pessoas tocaram o Senhor, histórias de que o Senhor tocou as pessoas, né? De diversas maneiras, e outras que apenas foi pela palavra, apenas pela palavra do Senhor. Então, gente, não existe uma receita. Os milagres acontecem de formas diferentes na vida de muitas pessoas. Aconteceu comigo a ressurreição, aconteceu com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu pai, vários outros milagres, com pessoas que estão aqui nessa live hoje. Que estavam na outra série, né? Que eu assisti. Vários milagres de cura mesmo, de cura do câncer. Coisas, como é que eu falo? Que você pode não se esvaziar, pode não imaginar, né? Mas com cada pessoa é diferente. Por quê? Por causa do propósito. O propósito de Deus para a minha vida não é o mesmo que para a sua vida. O propósito do Senhor é único para cada pessoa. Aleluia. Nós somos um corpo e todos nós fomos criados pelo Senhor, a imagem e semelhança de Deus, para um propósito. Claro que nós temos um propósito geral como filhos de Deus, como família do Senhor, como igreja de Cristo. Nós temos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Aleluia. Ir a todo mundo, pregar o evangelho. Amém. Enfim, não vem ao caso isso. Mas o seu milagre, ele pode começar agora. Aleluia. E o seu milagre não tem que ser igual ao milagre de uma outra pessoa. Amém. Sabe? O milagre que Jesus tinha para a filha de Jairo era diferente do milagre que ele estava tendo ali para aquela mulher com hemorragia. Mas enquanto estava naquele caminho, naquele processo, Jairo precisou manter o foco, ele precisou continuar crendo. E Jesus reforçou isso e disse para ele, não temas, mas crê somente. Talvez no seu processo, como o da minha mãe, que eu vou agora ser um pouco ousada e dizer, mãe, você está nesse processo, naquele caminho, Senhor me cura, Senhor me alcança. Você viu muitas pessoas sendo curadas. É verdade. Não é? É. Como aconteceu com a mulher com fluxo de sangue. Ela foi curada naquele caminho e vários outros. A Bíblia fala que muitos milagres, muitas coisas que o Senhor Jesus fez, não tem nem relato, não tem como relatar tudo que ele fez. É verdade. Talvez ali ele ainda fez outros, ainda curou outras pessoas, ainda, sabe? Até chegar ali na filha de Jairo, naquele clamor. Sim. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando essa mulher teve fé, a mulher com fluxo de sangue, né? Porque ela creu que apenas ela tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada. Porque ela se esvaziou, assim como Jairo. Ela se arrastou, ela se esvaziou. Ela era uma mulher impura, ela era considerada impura.
Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aqui essa live, não importa o seu passado, não importa tudo aquilo que você já viveu de ruim, tudo É aquilo que você verdade. já viveu que denegriu a sua imagem, sabe? Que feriu as suas Aleluia. emoções. Isso Aleluia. não vem ao caso se você não é aceito na sociedade, como essa mulher não era. Se você de alguma forma é impuro, existem muitos tipos de impureza. A sua impureza pode estar na mente, pode estar no seu coração, sabe? Pode estar no seu falar, pode estar na sua língua. Mas quando eu me esvazio daquilo tudo que está me enchendo, quando eu me esvazio daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que eu acho que eu tenho, daquilo que eu acho que eu Eita, posso, glória. quando eu me esvazio daquilo que as pessoas dizem que eu sou, daquilo que as pessoas dizem que eu tenho, daquilo que as pessoas dizem que eu posso, é o meu primeiro ato de fé, de reconhecer que eu não sou nada, que tudo vem do Senhor. E que tudo é para a sua glória. Aleluia. Então, preste bem atenção. Se você clama ao Senhor por um milagre, reflita se isso vai ser para a glória do Senhor. Amém. Porque o Senhor, Ele não vai fazer nada para que o nome dele seja envergonhado. É verdade. É para a glória do Senhor. Amém. Tudo o que o Senhor faz é por Amém. Ele, é para Ele. Todas as coisas são para o Oh, Senhor. glória. Quando Jesus chegou e estava aquele alvoroço ali, perto da casa de Jairo, né? Enfim, Jesus esteve ali e firmando para que Jairo não perdesse o foco. Porque os servos dele vieram, não toma o tempo dele, não. Não adianta mais, a menina já está morta, né? Aleluia. Mas, assim, o que eu acho lindo é porque quando ele fala assim, porque vocês choram? Porque vocês lamentam? A menina apenas dorme. Sabe por quê, gente? Porque para o nosso Deus, tempestade é como calmaria. A morte é como vida. É. Sabe? Não tem nada impossível para Ele. É O que é a verdade. morte? Significa para o Senhor. Amém. Ele é o dono da vida. Amém, Jesus. Então, aqueles que estavam do lado de fora, chorando e se lamentando, não entraram para ter com o Senhor e para presenciar a ressurreição. Por que não entraram? Naquela época era uma cultura, as pessoas tinha muitas pessoas que eram pagas para fazer, eu não sei como chama hoje, eu acho que ainda existe. A pessoa é paga para ficar chorando, né? No enterro ali, no velório. E tinha isso, tinha muito isso. E tinham pessoas pagas ali. Mas as pessoas até zombaram de Jesus, a palavra diz que riam dele. Mas ficaram de fora. Por que ficaram de fora? Porque só ficavam se lamentando, se lamentando, se lamentando. E achando que tudo era irreversível. Estavam conformados com a morte. Não se conforme com a sua morte. Não Amém. se conforme com a sua doença. Não se conforme com a depressão. Amém. Não fique se lamentando, se conformando. Mas creia. Dê Amém. um passo de fé. Aleluia. Se aproxime do Senhor. Adore ao Senhor. Reconheça o Senhor. Glória E a Deus. entre. Faça isso para você entrar com o Senhor e presenciar o milagre. Aleluia. Apenas alguns discípulos que entraram, Pedro, Tiago e João, né? Em algumas outras situações, só eles também, que eram discípulos muito próximos do Senhor. Mas aí eu pergunto, aqui a pastora Aldeni tem uma pergunta engraçada. Quem é você na fila dos R$ 600? Falando do auxílio do governo. Quem é você nessa fila? Mas eu pergunto, quem é você nessa história toda? Sim. Você é a pessoa, você é daquele povo que está se lamentando e que se conformou? Você hoje é como Jairo, que se esvaziou, que se aproximou, que adorou, para então clamar ao Senhor. E quando ele clamou crendo. Aleluia. Quem é você? Será que você hoje é como a menina
que está ali adormecida, que está apática, que não pode fazer nada, que está esperando por alguém? Será que você está precisando de restituição de todo o tempo de vida que você perdeu? 12 anos foram estancados de sangramento, assim como 12 anos foram restituídos de vida. Aleluia! Eita. Aleluia! Tem uma frase que eu anotei aqui quando eu estava meditando. Eu anotei que eu sabia que eu ia esquecer. É muito menina, aí a gente esquece das coisas. Cadê Jesus amado? Né, mãe? É, minha filha. Olha, nós temos aí 12 minutos. Você vai orar, viu? Pelas pessoas, Amém. porque há uma atmosfera de glória, de cura sobre você agora. Enquanto você procura aí, eu estava hoje o dia inteiro, eu estou hoje no 4º dia de quimioterapia e os efeitos colaterais são pesados. Eu passei o dia com dores nas minhas juntas, dores nas minhas mãos, nos meus pés. Eu estava dizendo para o meu esposo, amor, pelo amor de Cristo, estou com tanta dor nos pés, nas mãos. Orei, não passava, tomei Dorflex, foi a mesma coisa. Não foi nem como cócega o Dorflex. Filha, enquanto você estava falando aí, ó, passou as dores, passou. Ô, glória! Eu não estava conseguindo fechar a mão assim, olha aí, ó. Ó como eu tô agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu tô apertando o meu pé aqui, eu não tô sentindo mais dores. Há uma atmosfera de cura aqui, filha. Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! Eu achei aqui a frase. Amém. Olha só, gente. A descrença nos desqualifica como testemunhas da ressurreição. Eita, glória! No caso, a ressurreição da menina, né? Hoje, a descrença te desqualifica. Como quê? Como testemunha de quê? Amados, creiam. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. A fé, ela tem que estar em toda a nossa vida. Eu convido você hoje para crer. Se você nunca confessou que você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você crê que Ele veio em carne, que Ele viveu como nós, que Ele viveu sem pecado, viveu como nós, assim, né, normal, que Ele viveu sem pecado, que Ele morreu, derramou o sangue dele no seu lugar, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Aleluia! Se você crê nisso e crê que Ele voltará, então declare isso, confesse isso agora ao Senhor. Você pode escrever aqui agora na live, né? Você pode escrever se você crê, se você quer fazer essa oração conosco agora. E para quem já confessou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, né? Eu te convido para aumentar a sua fé. Peça ao Senhor, aumente a minha fé, se alimente da palavra, se alimente da palavra do Senhor. Será porque que quando a menina se levantou, eu nem falei do termo talitá, né? Meu nome é Talita. No livro de Marcos fala que é talitá cumi, é um termo aramaico que quer dizer jovem, menina. E o cumi é um verbo mesmo imperativo. Levante, né? Levante-se. Amém. Então eu digo isso para você. Come! Levantem-se! Levantem-se! Tomem uma posição! Saiam do sono! Saiam da morte! Saiam do lamento! Saiam da tristeza! Amém. O Senhor é com você! Eita. O Senhor tem planos de paz para a sua vida! Creia nisso e tome uma posição diante do Senhor. Se posicione, se esvazie para você se entregar ao Senhor. Assim como Jairo fez, assim como a mulher com fluxo de sangue fez. Talvez no seu processo você está desesperado, como eu fiquei desesperada, me afogando. Eu lembro disso. Quando eu vejo uma cena com alguém se afogando, um filme, de repente eu puxo um pouco o ar assim, ai meu Deus, parece que era eu de novo, assim, parece que aquele ar quer sair de novo. Mas eu me lembro, talvez você tá e você não encontra uma borda, você não encontra uma perna, um braço para você se segurar, para você pedir ajuda.
Mas eu quero dizer aqui para o Senhor que Ele te ouve. E Ele é o teu socorro, bem presente na tribulação. O Senhor é a tua ajuda. Amém. O Senhor, Ele é a tua paz, Ele é a tua cura, Ele é a tua salvação. Aleluia. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, tem uma palavra grega que, me desculpem, eu não sei falar, não vai sair, mas que significa, que era usado para traduzir os mesmos termos. Por quê? Porque essa cura, a tua filha, a tua fé te curou, significava uma cura total. Aleluia. E esse mesmo termo era a tua fé te salvou, salvou e curou, usado na mesma palavra. Sim. Significa a salvação dos pecados. Então, pela fé, você hoje é salvo, você hoje é curado. Isso é de forma total, integral e imediata. Aleluia. O Senhor não esperou mais 12 anos para estancar aquele sangramento. Não é como emagrecer. A gente passa 10 anos comendo mal e eu tô ralando nos exercícios, sabe? A gente tem que ralar mesmo. E um dia não vai resolver, não vai. Mas com o nosso Deus, Ele é o dono do tempo e das estações. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o dono de todas as coisas. Amém. Então, para o Senhor, em 1 minuto, em 1 milésimo de segundo, Ele pode reverter morte em vida. Aleluia. Eu te convido a crer, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, né? Amém, filha. Pode orar. É para orar? Eu que vou orar? É para orar. Você que está aí ouvindo agora, crê. Talvez você esteja afogado. Afogado no fundo de uma piscina chamada mágoa, ressentimento, traumas. Você está sem ninguém para segurar. Você está tentando respirar. Você está chamando por alguém. E olha, o Senhor está te ouvindo agora. Pode gritar pelo nome Amém. dele, em nome de Jesus. Hoje a Amém. Thalita que vai orar por você. Alguém que experimentou o milagre da ressurreição. Ela foi ressuscitada Aleluia. depois de morrer numa piscina em afogamento. Receba agora aí, em nome de Jesus e creia. Aleluia. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. Filha, pois manda aí essa unção, essa bênção agora sobre todos nós, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos aqui quem o Senhor é. Tu és o dono do nosso coração. Sim, meu Pai. Nós cremos no Senhor. Amém. Você aí, gente, nessa live, repita essa oração comigo. Eu creio no Senhor. Eu creio. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. E hoje, nessa noite, mesmo que eu já tenha feito essa oração outras vezes, eu entrego ao Senhor a minha vida. Aleluia. Eu me esvazio de tudo glória. o que está no meu coração, de tudo que está na minha alma, Amém. de todas as enfermidades físicas, Amém, emocionais Jesus. que Amém. eu tomei para mim. Mas eu me esvazio agora, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E eu declaro que eu creio no teu poder para curar, glória. para salvar, para libertar. Amém. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos Sim, a meu Deus. cura do Senhor, Em nome salvação do Senhor, Em porque eu nome de sei Jesus. que a tua palavra aumenta a nossa fé. Eu sei que testemunhos fazem acontecer de novo, fazem trazer vida de novo. E eu te peço, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Sim, meu assim Pai. como o Senhor me Faz trouxe de novo. vida, o teu sopro de vida seja agora sobre cada um, em nome de Jesus. Cada um tem suas necessidades específicas, está passando por seus problemas, por seus dilemas, por suas enfermidades. Talvez estejam até à beira da morte. Amém. Mas o teu nome é poderoso. Aleluia. Nós somos Em aqueles nome que de creem. Nós somos aqueles que creem, que mantêm os glória. olhos fixos no Senhor. Aleluia. Nós não somos dos que ficam lamentando. Nós não somos dos que ficam conformados. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus, Em nome nós de declaramos que o Senhor glória. é a nossa fonte de vida. Aleluia. Toca agora na enfermidade glória. de cada um que está Em nome aqui. de Jesus. Seja no corpo, seja na alma.
Senhor, nós clamamos ao Senhor e nós te pedimos crendo, te pedimos com fé, Sim, em meu Pai. nome de Jesus. Aleluia. Aumenta a nossa fé a cada Aleluia. dia, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a nossa vida seja um testemunho vivo aos nossos irmãos, ao nosso próximo, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Eita, bênção. Que muitas pessoas hoje sejam ressuscitadas. Amém. Em muitos lugares que estavam escondidas. Do autismo, em nome de Jesus. De doenças, Amém. doenças do câncer, em nome de Jesus. De depressão, em nome de Amém. Jesus. Muitas pessoas Amém. sejam agora ressuscitadas. Em Aleluia. nome de Jesus. A vida do Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós Glória declaramos a Deus. vida do Senhor sobre cada Amém. um, em nome de Amém. Jesus. Filha, nosso tempo aqui, temos só 2 minutos. Meu Se eu Deus! soubesse, eu tinha orado mais. Oh, minha filha, olha, eu tô aqui vibrando pelo seu testemunho tão lindo Glória a e Deus. também eu tô me sentindo um pouco assim orgulhosa. Olha, gente, fui eu que pari, viu? Oh, engraçadinha. Não, é só, gente, leiam a história de Jairo. No final fala que Jesus deu para dar de comer a menina. A nossa comida, quando a gente recebe vida, é a palavra. Se Aleluia. alimentem da palavra e obedeçam a palavra. Em nome Amém. de Jesus. Isso Amém. vai preceder o entendimento, tá bom? A obediência. Aleluia! Tchau, Beijo beijo. pra vocês! Te amo. Te Tchau. amo! Amo vocês! Tchau! Beijo.